Capítulo 259, Aprendizagem 2. Apesar das melhores intenções de Linjus, a academia ainda é uma sobrevivência do mais apto. Se você entrar lá com uma mentalidade fraca, não vai durar nem um mês. A magia de tarefas é a sua espada e escudo contra os seres humanos, pois é rápida e eficaz. Pratique até ficar tão boa quanto eu. Lita esperava que Tista ficasse chocada e precisasse de algum tempo antes de tomar sua decisão. Ele estava apenas meio certo. Ela imediatamente pediu a orientação de Lit, a ponto de solicitar a lição de casa para melhorar seu controle sobre os elementos. Depois de um mês, suas fundações mágicas haviam melhorado aos trancos e barrancos. Por causa do mau tempo, ela passava a maior parte do tempo praticando em ambientes fechados. O curso de treinamento de Lit se concentrou mais em sutileza e precisão cirúrgica, em vez de usar mágica para atacar coisas. Isso lhes permitia realizar sessões de treino dentro de casa, lutando pelo controle da cor das velas, alterando a temperatura de um copo de água ou usando a magia da terra para fazer malabarismos com um número crescente de pedras. Quando o tempo estava bom, a família de Lit usava os portais para visitar seus vizinhos ou a vila. Elina era a única pessoa com um amuleto de comunicação, então ela sempre podia ligar para Lit para enviá-los para casa sempre que quisessem. Lit usava esses dias para voltar à floresta e realizar experimentos com a forja. Demorou um pouco, mas o pacote de Linjus finalmente chegou. Depois de aprender seu ranking, Lit gastou quase todos os seus pontos imediatamente. Ele havia comprado uma armadura Skinwalker e vários cristais mágicos de pureza diferente. A armadura Skinwalker era semelhante ao seu uniforme, mas melhor em todos os aspectos. As proteções elementar e física foram mais fortes. Além disso, injetando mana nele, Lit poderia aumentar sua velocidade de auto-reparo. A melhor característica da armadura era sua adaptabilidade. Poderia se transformar em formas diferentes. O único requisito era que Lit fornecesse ao encantamento uma amostra da roupa que ele queria que ela reproduzisse. Graças à armadura Skinwalker, Lit agora tinha um guarda-roupa inteiro de roupas encantadas. Todos ofereceriam a ele um alto grau de proteção e ele não ficaria nu por um segundo, como aconteceu quando ele trocou de roupa pelo bolso dimensional. Lit guardou dentro da pedra preciosa suas roupas de fazendeiro, o traje de caça, o uniforme da academia e as caras roupas nobres que Lark havia comprado para ele. Agora, este é o único traje que eu precisarei. Lit escolheu a armadura Skinwalker não apenas porque melhorou muito suas habilidades defensivas, mas também porque tornou possível se misturar facilmente a qualquer multidão e forneceu uma amostra de roupas imbuídas de cristais mágicos. Agora ele tinha um item encantado que poderia estudar com revigoramento, quais propriedades ele poderia tentar replicar e melhorar usando a verdadeira magia. Lit gastou o resto de seus pontos para comprar cristais de mana. Havia muitas perguntas sem resposta sobre eles. Ele estava ansioso para realizar experimentos com a lâmina de mana longe de olhares indiscretos. Perceber uma lâmina de mana como a que ele usou durante a aula de cristal mágico foi um feito fácil. Era apenas uma alça feita de prata maciça encantada para ter caminhos de mana, mas nenhum pseudo-núcleo. A única questão foi o preço. Lit teve que pagar pelo material e pelo artesanato, já que ele não era ferreiro. Lit conseguiu reduzir suas perdas trocando seus trabalhos na forja com Ezequiel. O ferreiro estava ansioso por adquirir anéis dimensionais para armazenar com segurança sua possessão e ferramentas encantadas para facilitar sua vida, assim como Lit estava ansioso por colocar as mãos em materiais gratuitos. Graças às suas experiências, Lit descobriu que, em vez de cortar ao longo das linhas de um cristal mágico, ele usava a lâmina de mana nas fendas reveladas pelo revigoramento. Ele poderia recarregar as de baixa qualidade ou aumentar sua pureza em uma camada, fornecendo-lhes mana suficiente. As rachaduras dos cristais foram capazes de absorver e armazenar sua mana, mas apenas até um grau. Assim que o cristal não pôde conter mais energia, as rachaduras desapareceram. Todas as tentativas de refinar ainda mais as gemas acabaram em fracasso.
Parece que as rachaduras são os pontos dos quais o cristal ainda estava absorvendo a energia do mundo ao ser extraído. Isso significa que ele ainda tinha espaço para se desenvolver ainda, mas é exatamente isso que acontece quando eu injeto mana nele. Gostaria de saber se as chamadas sobras de cristal são realmente o que eu preciso para refinar pedras de melhor qualidade. Se eles funcionam como meu núcleo de mana, os cristais de mana precisam crescer até um certo tamanho antes de encolher para comprimir e aumentar sua energia e, em seguida, precisam crescer novamente, repetindo o processo. Se eu estiver certo, significa que cristais de alta qualidade requerem não apenas uma fonte de mana abundante, mas também muito tempo para se desenvolver adequadamente. Como meu núcleo demorou anos para mudar de vermelho para ciano e seu tamanho máximo é o de uma bola de baseball, não consigo imaginar quantas décadas leva para que um cristal de mana seja tão grande quanto o que vi na mina para se formar. A menos que eu encontre uma maneira de cultivá-los artificialmente a um ritmo mais rápido, comprar e carregar cristais de baixa qualidade é o melhor que posso fazer. Refiná-los levaria muito tempo. Meu núcleo de mana tem precedência, já que não posso comprar o melhor com dinheiro. Logo, restou apenas um mês de inverno e o aniversário de Lita estava chegando. O descanso prolongado fez Lita recuperar a maior parte de sua força, enquanto ensinar artista era uma ótima maneira de melhorar ainda mais seus fundamentos sobre magia. Tudo que ele ensinou sobre magia de tarefas também se aplicava à verdadeira magia. Tista fez muitas perguntas sobre magia silenciosa e multiconjuração, algumas tão peculiares que ele nunca havia pensado nelas. Ao contrário dele, que costumava pensar grande desde que era pequeno, tentando melhorar os efeitos ou o alcance de seus feitiços, Tista pensava pequeno, seguindo seus ensinamentos, concentrando-se mais em microgerenciar a mana. Para responder a ela, Lee teve que revisar e aprofundar sua compreensão do fluxo de mana. Depois de muitas tentativas, experimentando junto com ela, Lee foi capaz de melhorar a maneira como ele fazia feitiços e simplificar ainda mais a multiconjuração. As únicas vezes em que Tista teve a oportunidade de colocar em prática suas novas habilidades foi quando Nana teve que deixar a vila por motivos pessoais ou por causa de visitas domiciliares. Lee passava aqueles dias trancado na torre, tentando incorporar cristais mágicos em suas criações. O objetivo de Lee era reproduzir as instalações domésticas da Terra, fornecendo à sua família água corrente, iluminação e, o mais importante, um banheiro de verdade. Depois de se acostumar com o estilo de vida da academia, não ter banheiro e ser forçado a usar um pênico novamente foi bastante traumático para ele. Suas pedras elementares poderiam fornecer as duas primeiras, mas para fazê-las durar até seu retorno, ele teve que produzi-las em massa. Pedras elementares eram apenas uma fraca imitação de cristais mágicos que ele havia inventado antes mesmo de saber que os cristais existiam. Eles poderiam armazenar um único feitiço, precisando ser recarregado após cada uso. Até o mais fraco cristal mágico vermelho possuía muito mais mana do que dezenas de pedras elementares. Além disso, ele pode ser ligado e desligado como um interruptor, durando muito mais tempo. Para qualquer outro mago jovem, usar cristais de mana vermelho seria muito caro. Os cristais de baixa qualidade não recarregavam sozinhos e, uma vez que ficavam sem energia, precisavam ser trocados. Lee podia simplesmente fingir substituí-los por novos, já que ele era capaz de ativá-los à vontade. Mesmo com a experiência adquirida no desenvolvimento das pedras elementares por conta própria e tendo estudado as ferramentas da academia por um ano inteiro, a tarefa acabou sendo mais difícil do que ele esperava. No começo, ele usava apenas as pedras de menor qualidade. Lee esperava que eles se perdessem ou, pior ainda, explodissem. Lee não tinha ideia de como vincular um pseudonúcleo a um cristal, já que era um assunto do quinto ano, que ele ainda não havia começado. Ele usou a armadura Skinwalker como modelo, procurando uma maneira de reproduzir seus esquemas usando apenas a verdadeira magia. Depois de mais de 2 meses, Lee ainda não havia encontrado uma maneira de tornar o processo seguro.
Faltavam apenas 2 semanas para o aniversário dele, quando ele recebeu uma ligação da Marquesa de Star. Capítulo 260, Encruzilhada 1. Sua Senhoria, a que devo o prazer desta chamada? Lit fez uma reverência. Miri Star não era apenas o seu patrocinador na Academia Grifom Branco, mas também era o seu patrocinador mais poderoso. Antes de tudo, parabéns. A classificação que você alcançou traz grande prestígio para as nossas famílias e coloca um falsino em todos aqueles que queriam me processar por linjos, um forte armador, para aceitar sua inscrição. Sinto muito por ter causado muitos problemas. Lit curvou-se novamente, ciente do significado de suas palavras. A Marquesa era uma mulher ocupada, ela nunca ligaria para ele para trocar detalhes. O telefonema era dela e ela estava lembrando a Lit o quanto ele devia a ela antes de pedir um favor a ele. Não se envergonhe. Ela dispensou as desculpas dele com um aceno de mão, surpreendendo Lit um pouco. A política funciona assim. Se você não pode atacar as ações de alguém, então você ataca a reputação deles. Lembre-se disso bem, uma vez que você tenha criado inimigos poderosos, eles o criticarão, não importa o que você faça. É algo com o qual você deve se acostumar, se decidir se juntar à arena política. Obrigado pela sua preocupação, mas não é minha intenção. Planejo dedicar minha vida à pesquisa mágica. Riqueza e status são apenas um meio para um fim para mim. Acho que a Marquesa já está em boas mãos capazes. Lita escolheu suas palavras com cuidado. O jogo da Marquesa ainda não estava claro para ele, então ele decidiu deixar claro que não tinha vontade de se tornar um dos concorrentes dela. Uma vez que ele se tornasse um mago, Lit receberia um sobrenome e um título nobre. No entanto, a menos que ele também aceitasse o papel e as responsabilidades que governavam suas terras, ele não se tornaria um verdadeiro nobre. Seu título seria simplesmente nominal, dando a ele status e autoridade sobre os nobres inferiores, mas sem riqueza ou anuidades. Muitos professores da academia escolheram esse tipo de vida, servindo seu país com sua magia, e não como senhores feudais. Obrigado pelas suas amáveis palavras. A Marquesa concordou com a cabeça em aprovação. Agora vamos ao que interessa. A razão pela qual liguei para você é para informá-lo sobre o progresso que fizemos com a caixa lacrada e a mensagem codificada que você me enviou. Infelizmente, apesar das inúmeras horas de estudos, meus mestres de forja não conseguiram abri-lo. Elas detonam deixando para trás pequenas pistas. Se tivéssemos mais de um, as coisas poderiam ter sido diferentes. Ela suspirou. O conteúdo que conseguimos recuperar corresponde à sua hipótese. Continha muitas ferramentas alquímicas que poderiam ter sido usadas para sintetizar e transportar a toxina. Ele também carregava itens encantados, mas a explosão os destruiu, não deixando nada que pudéssemos identificar. Droga! Eu já sei disso. Lee pensou. Se ao menos eu tivesse uma desculpa decente para fornecer a ela algumas dessas bugigangas inúteis que encontrei, poderia entender o quadro geral. Pena que não havia como explicar meu estoque de caixas. Pelo lado positivo, finalmente conseguimos decifrar a mensagem. A Marquesa continuou. Continha uma série de instruções e nomes. As instruções explicam o momento e a dosagem da toxina, portanto, neste momento, são informações irrelevantes. Os nomes são bastante interessantes, no entanto. Eles pertencem aos membros da equipe da academia e aos estudantes. Sabemos pela investigação dos policiais reais que apenas uma parte da equipe da academia listada estava envolvida no esquema de envenenamento. Os outros foram simplesmente abordados e considerados inadequados para o recrutamento por causa de sua lealdade ao reino ou simplesmente devido à sua natureza covarde. O problema é que não podemos interrogar os alunos como fizemos para a equipe. Acusar jovens herdeiros de famílias nobres de traição significaria implicar toda a linhagem. Aqueles são mais complicados do que uma teia de aranha. Um movimento errado, sem provas concretas, pode escalar as coisas, especialmente se as crianças são realmente inocentes.
Apenas suspeitar publicamente de alta traição significaria que as famílias perderiam sua reputação, perturbando o equilíbrio de poder no tribunal. Como eu disse anteriormente, na arena política não basta ser sem culpa, você também deve parecer sem culpa. A menor suspeita pode torná-lo persona non grata nos círculos certos, sem mencionar o seu relacionamento comercial com os outros nobres ou a coroa. Pode transformar uma família em ascensão em uma em declínio. A coroa não se permite perder nenhum único aliado, por isso pensei em um método não ortodoxo para continuar a investigação dos domicílios de Deiros. Após o fechamento da academia, o Uriel Deiros estava passando por momentos mais difíceis da vida, a ponto de lembrar com frequência o ataque de Balcor com nostalgia. Pelo menos naquela época ele tinha amigos e inimigos. Uma zona segura e uma zona de perigo. Tudo estava perfeitamente preto e branco. Agora, seu mundo inteiro estava em tons de cinza tão semelhantes entre eles que a única maneira de distinguir merda de chocolate era pelo cheiro. Seus pais e seus futuros sogros desfilaram quase diariamente durante eventos sociais e festas, forçando Uriel a sempre manter seu uniforme e o pino de ouro. A situação causou-lhe um enorme estresse, pois ele foi forçado a passar muito tempo com Libéa, sua futura esposa, enquanto fingia que gostava da companhia dela. Quanto mais Uriel a conhecia, mais ele se via contemplando a sugestão de Lith sobre como seria fácil organizar para ela uma queda acidental de uma janela. Além disso, toda vez que alguém o elogiava por sua conquista, Uriel orava aos deuses para fazê-lo desaparecer ou tirá-lo de sua miséria, o que achassem mais conveniente. O truque de Linjos no ranking era como uma faca envenenada em seu coração. A cada presente e parabéns que recebia por sua posição imerecida, sua condição piorava. Em 2 meses, ele mal teve tempo de tocar em um único livro de feitiços. Uriel parecia um animal exótico, ninguém estava interessado no que ele pensava ou tinha a dizer, apenas no alfinete de ouro em forma de grifo. Para evitar outra recaída em seu vício por tranquilizantes, o arquimago Deiros, seu pai, havia designado um assistente pessoal cuja única tarefa era garantir que Uriel continuasse limpo. O pai de Uriel havia escolhido para ele uma jovem deslumbrante, para nunca deixá-lo sozinho, mesmo à noite. No entanto, seus cuidados e atenção bem pagos apenas contribuíram para fazer Uriel parecer uma marionete. Nem meu pai nem a família de Libé confiam em mim. Se é assim que vou viver minha vida depois de me formar, prefiro falhar. Não sei dizer o que faço, para onde vou, nem mesmo com quem passo minhas noites. De que adianta ser um mago poderoso se eu for apenas um espectador em minha própria vida? O único revestimento de prata em sua situação atual era que a família Ernas participava da maioria dos eventos nos quais ele foi forçado a participar, permitindo que ele passasse algum tempo com seus amigos. Ele e Lith se chamavam de tempos em tempos com o amuleto de comunicação. Toda vez que Lith contava sobre sua vida lenta no campo, Uriel não podia deixar de desejar que seus papéis fossem revertidos. A seus olhos, a vida de Lith era perfeita, com uma família amorosa, sem responsabilidades e um futuro brilhante pela frente, enquanto a dele se parecia mais com uma forma elaborada de tortura a cada dia que passava. Continua no próximo vídeo.